Ele tinha tudo: poder, riqueza, um palácio que parecia saído de um sonho. Mas quando olhou nos olhos da mulher que amava e gritou, "Ela me traiu!", o mundo dela desmoronou em segundos. Leila foi presa naquela mesma noite, sem direito a uma única palavra de defesa. As grades se fecharam, os guardas não tiveram pena, e o sheik, com o coração partido e cheio de raiva, virou as costas e foi embora. Mas o que ninguém sabia, o que ninguém poderia imaginar, é que dentro daquela prisão, Leila ia descobrir algo que mudaria tudo. Não só o destino dela, o destino de todos. Ei, pessoal, antes de continuar, preciso muito da sua ajuda. Este canal está na luta para chegar aos 1000 inscritos, e esse número é o que o YouTube precisa para me deixar continuar trazendo histórias como essa. Se inscreve agora, é gratuito e leva 1 segundo. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e me conta nos comentários de qual cidade você está ouvindo esta história. Quero muito ler. Agora vamos começar, porque essa história vai ter muitas reviravoltas. O sol ainda não havia se posto sobre Dubai, quando Leila Al-Rashid dobrou a última dobra do lenço de seda e o colocou sobre o criado mudo, com o cuidado de quem organiza os próprios pensamentos. Era uma terça-feira comum, ou pelo menos deveria ser. O ar-condicionado do quarto principal do palácio zumbia baixinho. As cortinas de veludo dourado filtravam a luz intensa lá de fora, e o cheiro de madeira nobre e perfume caro preenchia cada canto daquele ambiente que para muitas mulheres do mundo seria o sonho máximo da vida. Para Leila, era simplesmente o lugar onde ela dormia. Ela havia chegado àquele casamento 5 anos antes como uma jovem de origem simples, filha de um comerciante de especiarias do sul do Líbano. Não era da realeza, não tinha sobrenome que impressionasse, nem fortuna que justificasse a escolha do Sheikh Tariq Al-Rashid, um dos homens mais poderosos do Emirado. Mas Tariq a havia escolhido assim mesmo, na contramão de tudo que sua família esperava, porque dizia que nos olhos dela havia algo que nenhuma mulher do seu círculo tinha. Honestidade, ele costumava dizer. Os olhos dela não mentem nunca. 5 anos depois, aquela frase soaria como a maior das ironias. Leila estava terminando de se arrumar quando ouviu os passos. Não eram os passos leves dos empregados, nem o caminhar apressado das assistentes. Eram passos pesados, duros, que batiam contra o mármore branco do corredor, como se carregassem o peso de uma decisão já tomada. Ela reconheceu o ritmo antes mesmo de a porta se abrir. Era Tariq. Mas não era o Tariq que ela conhecia. A porta se abriu com uma força que fez a maçaneta bater na parede. Ele entrou com os olhos vermelhos, não de choro, de raiva. Uma raiva fria, contida, daquele tipo que é mais assustador do que o grito, porque quem está com esse tipo de raiva já passou pelo ponto do descontrole e chegou em algum lugar muito mais perigoso. A certeza. "Eu sei de tudo", Tariq disse. A voz saiu baixa, quase um sussurro, mas ecoou pelo quarto como se tivesse sido gritada. Leila virou-se devagar, sem entender. Sabe de tudo sobre o quê? Seus olhos percorreram o rosto do marido tentando encontrar uma pista, uma explicação para aquela expressão que ela nunca havia visto nele em 5 anos de casamento. "Tariq, o que aconteceu?" Ele não respondeu de imediato. Caminhou até a janela, ficou de costas para ela por alguns segundos, olhando para os jardins do palácio lá embaixo, onde os aspersores regavam as flores como se o mundo fosse um lugar tranquilo. Depois se virou. Nas mãos havia um celular. Ele estendeu o aparelho em direção a ela sem dizer uma palavra. Leila pegou o celular com as mãos, que começaram a tremer antes mesmo de ela ver o que estava na tela. Era uma conversa, mensagens, dezenas delas, entre um número que ela não reconhecia e outro que estava salvo no aparelho com o nome dela. As mensagens diziam coisas que faziam o estômago revirar. Palavras carinhosas endereçadas a outro homem, planos de fuga, confissões de amor.
Combinações de encontros que teriam acontecido durante meses, enquanto Tariq viajava a trabalho. Eu não mandei essas mensagens, Leila disse, e a própria voz soou estranha nos seus ouvidos. Firme demais para o pânico que estava sentindo por dentro. Tariq, juro pelo que há de mais sagrado, eu não mandei nenhuma dessas mensagens. Isso não é meu. O número é seu. A voz dele não oscilou. O número é meu, mas as mensagens não são. Alguém forjou isso. Alguém criou isso para me prejudicar. Você me conhece, Tariq. Em 5 anos, você alguma vez duvidou de mim? Ela deu um passo em direção a ele, mas ele recuou. Aquele recuo foi mais doloroso do que qualquer palavra que ele pudesse dizer. Era a primeira vez em 5 anos que ele recuava quando ela se aproximava. Quem me mostrou isso, ele disse, foi Farid. Farid. O nome caiu no ar do quarto como uma pedra no fundo de um poço. Farid al-Hassan era o conselheiro principal de Tariq, o homem que estava ao lado do sheik há mais de 15 anos, antes mesmo do casamento. Era respeitado, discreto, eficiente. E como Leila havia percebido nos primeiros meses de matrimônio, nunca havia gostado dela. Farid tem interesse em me destruir, e você sabe disso, Leila respondeu, tentando manter a voz sob controle. Desde o início, ele nunca aceitou que você me escolheu. Ele queria que você casasse com a filha do Sheikh Osman, fortalecesse a aliança comercial, e eu apareci e estraguei os planos dele. Isso não é novidade para você. Tariq fechou os olhos. Por um instante, apenas um instante, Leila achou que havia alcançado alguma coisa nele, que a razão fosse mais forte do que a dor. Mas quando ele abriu os olhos novamente, estavam mais frios do que antes. Farid também tem fotos. O silêncio que veio depois dessas palavras foi diferente de todos os silêncios anteriores. Era o tipo de silêncio que não pode ser desfeito, que ocupa o espaço como uma fumaça, que entra pela garganta e impede que qualquer palavra saia com força suficiente para mudar alguma coisa. Leila abriu a boca, fechou, abriu de novo. Fotos de quê? Tariq colocou o celular no bolso sem responder. Caminhou até a porta e parou com a mão na maçaneta. Eu liguei para a segurança do palácio. Eles estão esperando do lado de fora. Você vai com eles. Tariq. A voz de Leila finalmente quebrou. Não de fraqueza, de descrença. Era impossível que aquilo estivesse acontecendo. Impossível que aquele homem, que havia prometido amá-la diante de Deus e dos homens, que havia aprendido algumas palavras em árabe e libanês só para fazer ela se sentir em casa, que acordava antes dela, toda manhã, só para deixar uma flor na beira da cama, fosse virar aquela maçaneta e entregá-la para a segurança como se ela fosse uma estranha, uma inimiga, uma traidora. Você está cometendo um erro enorme, e quando a verdade aparecer, vai ser tarde demais para desfazer o que está fazendo agora. Ele abriu a porta. 4 homens fardados estavam do lado de fora. Não olharam para Leila com crueldade, nem com pena. Olhavam para o chão, como gente que cumpre uma ordem e prefere não pensar no que está cumprindo. Leila se olhou no espelho pela última vez antes de sair. Os cabelos presos, o vestido simples cor de areia. Os olhos que Tariq um dia disse que nunca mentiam. Ela saiu com a cabeça erguida. Não porque não tinha medo. Tinha. Um medo que subia pela barriga como água fria. Mas havia algo dentro de Leila al-Rashid que era mais teimoso do que o medo, mais resistente do que a dor, e que naquele momento estava sussurrando uma coisa só. A verdade sempre aparece. Sempre. O que ela não sabia é que a verdade, nesse caso, estava mais perto do que ela imaginava. E quem a guardava era a última pessoa que ela esperaria encontrar dentro daquela prisão. A cela não era o que Leila imaginava. Não havia goteiras no teto, nem ratos correndo pelo chão, nem aquela escuridão total que aparece nos filmes quando alguém é preso injustamente. Era limpa, iluminada por uma luz branca que não piscava, com 2 camas de metal encostadas nas paredes e um banheiro separado por uma divisória de concreto. Fria, impessoal,
O tipo de lugar projetado para fazer a pessoa sentir que não é nada, sem precisar nem sujar as mãos. Leila sentou na beira da cama e ficou olhando para o chão por um tempo, que ela não sabia dizer se eram 10 minutos ou 1 hora. O barulho das grades se fechando ainda ecoava na cabeça dela como um sino que não quer parar. Ela havia sido levada numa viatura sem sirene, sem alarde, sem que ninguém no palácio soubesse o que estava acontecendo, ou pelo menos era o que os guardas pareciam querer. Sem algemas, sem empurrões, mas com uma firmeza que deixava claro que não havia escolha. Ninguém havia explicado de qual crime ela estava sendo acusada formalmente. Ninguém havia dito quanto tempo ela ficaria ali. E mais assustador do que tudo, ninguém havia permitido que ela fizesse uma ligação. Ela pensou na mãe, no Líbano. Pensou em como a notícia chegaria até ela, distorcida, aumentada, transformada pelo caminho. Pensou na vizinha do palácio, a esposa do embaixador egípcio, que havia sorrido para ela no jardim na semana passada. Como aquela mulher olharia para ela agora? E os funcionários do palácio, os que abriam as portas, os que serviam o café da manhã, os que sorriam quando ela passava? Todos iam saber, todos iam ter uma opinião, e nenhum deles saberia a verdade. Foi então que a porta da cela se abriu. Leila ergueu os olhos esperando um guarda, mas quem entrou foi uma mulher. Não muito mais velha do que ela, talvez uns 40 anos, com cabelos grisalhos cortados curtos e olhos escuros que transmitiam ao mesmo tempo inteligência e cansaço. Usava a mesma roupa de detenta que tinham entregado a Leila, uma calça larga e uma blusa bege sem nenhuma graça, mas carregava a si mesma com uma postura que não combinava nada com aquele ambiente. Era como alguém que havia aprendido a ser maior do que o lugar em que estava. "Você é a esposa do Sheik Tariq", a mulher disse. Não era uma pergunta. Leila não respondeu de imediato. Avaliou a mulher com cuidado, porque dentro de uma prisão, em Dubai, acusada de traição pelo próprio marido, ela não tinha mais o luxo de confiar em ninguém sem antes pensar. "Quem é você?", Leila perguntou. A mulher se sentou na cama do lado, com a naturalidade de quem está em casa. "Meu nome é Soraya, Soraya Mansur, e antes que você pergunte, sim, já estou aqui há mais tempo do que deveria. E não, eu também não fiz o que disseram que fiz." Havia algo na voz de Soraya que desarmava. Não era doçura, era precisão. Cada palavra escolhida com cuidado, cada pausa exatamente onde precisava ser. Leila a observou por mais alguns segundos e então perguntou: "Do que te acusaram?" Soraya cruzou os braços com um meio sorriso que não chegava aos olhos. "Desvio de recursos de uma fundação beneficente. 15 anos construindo uma organização que tirou crianças das ruas de Sharjah e do dia para a noite me tornei uma criminosa que roubava dos pobres para me enriquecer." Ela pausou. "Sabe quem assinou os documentos que me incriminaram?" Leila esperou. "O diretor financeiro da fundação. Um homem que eu mesmo contratei, em quem eu confiava completamente e que descobri depois recebia pagamentos mensais de um grupo que queria tomar o controle dos ativos da organização." Soraya olhou para as próprias mãos. Quando você confia em alguém completamente, abre uma porta que não tem como fechar depois. Leila sentiu aquelas palavras pousarem sobre ela com um peso específico. Farid, 15 anos ao lado de Tariq. Confiança total. Uma porta que ninguém havia pensado em trancar. "Quanto tempo você está aqui?" Leila perguntou. 8 meses. 8 meses. Leila repetiu as palavras devagar, deixando o peso delas ocupar o espaço. "E ninguém fez nada?" "Muita gente tentou." Soraya se levantou e caminhou até a pequena janela gradeada, de onde entrava uma faixa fina de luz. "Meu advogado entrou com 3 recursos. Meus funcionários assinaram um abaixo-assinado. Uma jornalista de Abu Dhabi começou a investigar o caso e o artigo dela foi tirado do ar antes de ser publicado." Ela se virou para Leila.
Quando as pessoas que te colocam aqui dentro têm dinheiro e influência suficientes, o sistema demora muito mais para enxergar a verdade. Mas demora, não deixa de enxergar. Aquela última frase era quase idêntica ao que Leila havia dito para Tariq antes de sair do quarto. A verdade sempre aparece. E ouvir algo tão parecido, vindo de uma estranha, naquele lugar, naquele momento, fez algo se mexer no peito de Leila que ela não sabia bem nomear. Não era esperança, ainda era cedo demais para isso. Era algo menor, mais discreto. Era a sensação de que ela não estava completamente sozinha. "Por que você está me contando isso?" Leila perguntou. Soraya voltou para a cama e a olhou diretamente. "Porque quando chegaram aqui, me falaram que a esposa do Sheikh Tariq al-Rashid havia sido presa acusada de traição, e eu fiz uma pesquisa rápida na minha cabeça." Ela contou nos dedos. Sheikh poderoso, esposa de origem simples, acusação que surgiu de repente, sem processo, sem contraditório, sem direito de defesa. Quem se beneficia se ela assumir? Soraya abaixou a mão. Isso tem cheiro de armação a quilômetros de distância. Leila sentiu o queixo firmar. Tem um homem chamado Farid al-Hassan. Soraya não piscou. Eu conheço esse nome. Aquilo pegou Leila de surpresa. Como? Soraya ficou quieta por um momento que pareceu calculado. Depois respirou fundo e disse uma coisa que fez o sangue de Leila gelar e ferver ao mesmo tempo, numa mistura que ela nunca havia sentido antes. Porque o mesmo homem que assinou os documentos que me trouxeram para cá tinha reuniões mensais com um assessor do gabinete de Farid al-Hassan. Eu não sabia disso quando entrei aqui. Descobri depois, por meio de uma guarda que me passou um bilhete. Soraya encarou Leila sem desviar o olhar. O que estão fazendo com você não é a primeira vez que fazem. E eu tenho provas. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os silêncios daquela noite. Não era o silêncio vazio do desespero, nem o silêncio pesado da raiva. Era o silêncio de quem acabou de ver uma porta se abrir, onde só havia parede. Leila olhou para Soraya e, pela primeira vez desde que as grades haviam se fechado, sentiu algo que ela havia julgado impossível naquele lugar. Sentiu que a luta havia começado de verdade e que ela não estava brigando sozinha. A noite dentro da prisão não chegava com escuridão, chegava com silêncio. Um silêncio diferente do silêncio do dia, mais espesso, mais definitivo, como se o mundo lá fora tivesse decidido continuar girando e simplesmente esquecido de avisar quem estava do lado de dentro das grades. As luzes do corredor ficavam acesas a noite toda, aquela luz branca e sem piedade que não deixava os olhos descansarem de verdade, que entrava pelas pálpebras mesmo quando fechadas, e lembrava a cada minuto onde você estava. Leila ficou deitada por horas sem dormir. Do outro lado do quarto, Soraya respirava devagar, com a regularidade de quem aprendeu a descansar em lugares onde descansar não é fácil. Leila a observava na penumbra e pensava. Pensava em tudo que a outra mulher havia dito antes de as luzes do corredor serem apagadas pela metade, numa concessão mínima que os guardas chamavam de hora do descanso. Provas. Soraya havia dito que tinha provas. Mas o que eram essas provas? Onde estavam? E por que uma mulher que estava presa há 8 meses, com 3 recursos negados e um artigo jornalístico censurado, não havia usado essas provas ainda? Quando o primeiro sinal de luz natural começou a filtrar pela janela gradeada, Leila se sentou na cama. Soraya já estava acordada, sentada com as costas apoiadas na parede e os joelhos dobrados contra o peito, olhando para o nada com a expressão de quem está tendo uma conversa interna muito longa. "Você não dormiu?" Soraya disse sem olhar para ela. "Você também não", Leila respondeu. Soraya virou a cabeça e as duas se encararam por um momento. Depois, Soraya deu aquele meio sorriso de novo, o que não chegava aos olhos, e disse: "Essa é a parte mais difícil. A primeira semana. Depois o corpo se acostuma.
A mente demora mais. Leila não queria falar sobre acostumar. Não estava planejando ficar tempo suficiente para se acostumar. Você falou em provas ontem à noite. Falei. Eu preciso saber o que são e onde estão. Soraya ficou quieta por um momento. Havia uma avaliação acontecendo naquele silêncio. Leila podia sentir. A outra mulher estava decidindo o quanto confiava nela, pesando cada coisa na balança com aquela precisão que parecia ser sua característica mais fundamental. Por que eu confiaria nessa informação a uma mulher que conhecia há menos de 12 horas? Soraya perguntou. Não era hostilidade. Era uma pergunta legítima, feita com a seriedade de quem já pagou caro por confiar rápido demais. Porque nossos inimigos são o mesmo homem, Leila respondeu. E por que você passou 8 meses com provas que não conseguiu usar sozinha? Eu tenho o nome de Sheikh Tariq al-Rashid. Quando ele souber a verdade, e ele vai saber, as portas que estavam fechadas para você vão se abrir. Soraya estudou o rosto de Leila por um longo tempo. E se o seu marido não quiser saber a verdade? A pergunta doeu. Doeu porque era a pergunta que Leila havia ficado acordada, fazendo para si mesma durante toda a noite. Tariq havia virado as costas com uma firmeza que não deixava espaço para dúvida. Não era um homem abalado, confuso, procurando uma saída para não acreditar no que via. Era um homem que havia decidido. E decisões tomadas com aquela frieza eram as mais difíceis de desfazer. Todo homem que ama de verdade, Leila disse devagar, tem uma parte que não consegue apagar completamente, não importa o quanto tente. Uma parte que lembra quem a pessoa que ele amou era antes de alguém mentir sobre ela. Ela pausou. Eu preciso chegar nessa parte antes que Farid enterre tudo fundo demais para encontrar. Soraya ficou em silêncio por mais alguns segundos. Depois desceu as pernas da cama, colocou os pés no chão e se inclinou para a frente com os cotovelos apoiados nos joelhos. Quando falou, a voz estava mais baixa, mais próxima. Eu tenho uma guarda aqui. O nome dela é Hannah. Ela trabalha no turno da manhã, das 6 ao meio-dia. Hannah perdeu a mãe para uma doença que a fundação da qual fui diretora tratava gratuitamente. Quando me prenderam, o programa foi suspenso porque o grupo que tomou o controle cortou os recursos. A mãe dela morreu 3 semanas depois que eu fui presa. Soraya respirou fundo. Hannah sabe que não fui eu quem roubou aquele dinheiro. Sabe porque viu de perto o que a fundação fazia e o que aconteceu quando eu saí. E ela te ajudou. Ela me trouxe o bilhete que mencionei, com o nome do assessor de Farid e as datas das reuniões com o diretor financeiro que me traiu. Soraya se levantou e caminhou até a divisória do banheiro, verificando com um olhar rápido se havia alguma câmera em ângulo próximo. Voltou e ficou de pé ao lado da cama de Leila, falando quase sem mover os lábios. Mas tem mais. Hannah me contou que naquela mesma época um homem esteve nesta prisão. Não como detento, como visitante, usando credencial de assessoria jurídica. Ficou menos de 20 minutos e saiu com uma pasta. Leila sentiu os pelos do braço arrepiarem. Que tipo de pasta? O tipo que as detentas recebem quando chegam. Fichas, registros, fotos de entrada. Os olhos de Soraya encontraram os de Leila com uma intensidade que não precisava de palavras para completar o raciocínio. Alguém estava construindo um dossiê, não sobre mim apenas, sobre outras mulheres que passaram por aqui com histórias parecidas com a minha, mulheres ligadas a homens poderosos, mulheres que foram presas por acusações que nunca chegaram a julgamento formal. Leila engoliu em seco. Você está dizendo que isso não foi a primeira vez. Estou dizendo que Farid al-Hassan tem um método. E que esse método funciona porque é silencioso, é rápido e porque os homens que deveriam proteger essas mulheres são exatamente os homens que ele convence a virarem as costas. Soraya voltou para sua cama e se sentou.
Você não é a primeira esposa que entra aqui por porta de luxo e sai destruída, mas pode ser a última se jogar certo. O café da manhã chegou minutos depois, servido por uma funcionária jovem, de olhos baixos, que empurrou a bandeja pela abertura da porta sem olhar para nenhuma das duas. Leila estava pegando o copo quando a funcionária murmurou algo tão baixo que pareceu quase acidental. A senhora tem visita hoje, 10 horas, sala 3. A porta se fechou antes que Leila pudesse reagir. Ela se virou para Soraya, que havia ouvido a mesma coisa, e estava com uma expressão que misturava surpresa com algo que se parecia muito com esperança contida. Quem sabe que você está aqui? Soraya perguntou. Leila pensou. Os guardas do palácio, os funcionários que a haviam trazido, Farid, com certeza, Tarik, e mais quem? Ela não havia ligado para ninguém, não havia tido chance de avisar nenhum familiar, nenhum amigo. Ninguém no Líbano sabia. Ninguém no seu círculo tinha sido contactado. Ninguém que eu tenha pedido, Leila respondeu. E foi exatamente por isso que quando as 10 horas chegaram e ela foi levada à sala 3 e viu quem estava sentado do outro lado do vidro, o coração disparou de um jeito que misturava alívio com confusão em proporções iguais. Não era um advogado, não era um funcionário do palácio. Era uma mulher de uns 50 anos, bem vestida, com um colar de ouro discreto e um olhar que comunicava autoridade sem precisar anunciar. Ela colocou a mão espalmada no vidro por um segundo, um gesto breve e firme, como quem diz, eu estou aqui. Pode respirar. Leila se sentou devagar, sem tirar os olhos dela. A mulher pegou o telefone do gancho. Leila fez o mesmo. Meu nome é doutora Amira Khalil, a mulher disse com voz calma. Sou advogada especializada em direitos civis e já acompanhei 23 casos em Dubai que nunca chegaram aos jornais. Ela pausou. Todos envolvendo o mesmo nome. Amira inclinou a cabeça levemente. Leila, eu sei que você não fez nada e eu sei exatamente quem fez. A pergunta agora é simples. Você quer sair daqui ou quer continuar esperando que o seu marido mude de ideia sozinho? Leila olhou para aquela mulher por um longo momento. E pela primeira vez desde que as grades haviam se fechado, respondeu sem hesitar. O que eu preciso fazer? A doutora Amira Khalil não perdia tempo. Na manhã seguinte à primeira visita, ela voltou com uma pasta grossa debaixo do braço e um assistente jovem que carregava um segundo volume igualmente denso. Desta vez, o encontro aconteceu numa sala diferente, maior, reservada para consultas jurídicas formais, com uma mesa de madeira no centro e 2 guardas do lado de fora que não podiam ouvir o que era dito ali dentro. Era um direito garantido por lei, e Amira havia invocado esse direito com a precisão cirúrgica de quem conhece cada detalhe do sistema que está combatendo. Leila sentou do outro lado da mesa e olhou para a pasta. O que está aí dentro? A vida de Farid al-Hassan, Amira respondeu, abrindo o volume com calma. Ou melhor, a parte da vida dele que ele passou 20 anos tentando esconder. O que veio depois foi uma aula sobre como a traição funciona quando é planejada por alguém inteligente, paciente e completamente desprovido de consciência. Amira foi página por página, sem pressa, porque sabia que informação demais jogada de uma vez causa confusão. E confusão era o último estado em que ela queria a cliente mais importante que havia recebido em anos. Farid al-Hassan havia chegado ao círculo de Tarik 16 anos antes, não por acaso. Havia sido apresentado pelo pai de um sócio comercial, recomendado como um homem de extrema competência e lealdade inquestionável. Ninguém havia investigado a fundo de onde Farid vinha antes disso. Ninguém havia puxado o fio que levava ao pai do sócio, que por sua vez levava a um grupo de investidores estrangeiros com interesse direto nas empresas de Tarik, especificamente nos contratos de infraestrutura que o sheik controlava no litoral. Farid nunca foi um conselheiro leal, Amira disse, deslizando uma folha em direção a Leila.
Ele foi um agente plantado. Durante 16 anos, alimentou informações privilegiadas para esse grupo de investidores, ajudando-os a antecipar movimentos comerciais de Tariq, a vencer licitações que deveriam ser de Tariq e a bloquear alianças que fortaleceriam o Emirado de maneiras que não interessavam a esses investidores. Leila olhou para os documentos. Números, datas, transferências, nomes em árabe e em inglês, conectados por setas desenhadas à mão por alguém que havia passado meses montando aquele mapa. Quem levantou tudo isso? Uma jornalista, o mesmo nome que Soraya mencionou para você, imagino, Nadia Aziz de Abu Dhabi. Amira fechou uma das pastas e abriu outra. O artigo dela foi tirado do ar, mas o material não foi destruído. Nádia o enviou para 3 destinatários diferentes antes da publicação, como garantia. Um deles era eu. Leila sentiu a extensão daquilo se expandir na sua cabeça como um mapa que vai revelando continentes que você não sabia que existiam. Não era apenas sobre ela. Não era apenas sobre Soraya. Era sobre 16 anos de manipulação silenciosa, sobre um homem que havia construído uma posição de confiança absoluta como disfarce para um trabalho completamente diferente, e que, quando sentiu que o cercavam, havia tomado a decisão mais fria possível: eliminar qualquer pessoa que pudesse ser usada para chegar até a verdade. Por que eu? Leila perguntou. Por que me escolheu como alvo agora? Amira a olhou com aquela expressão direta que não suavizava as coisas, mas também não as exagerava. Porque 3 meses atrás, você encontrou algo sem saber o que havia encontrado. Leila franziu o senho. Eu não encontrei nada. Você encontrou, Leila. Pense. 3 meses atrás, você estava reorganizando o escritório particular de Tariq enquanto ele viajava. Lembra? A memória voltou aos pedaços, como sempre acontece com coisas que pareceram insignificantes na época. Ela havia reorganizado a estante de livros a pedido de Tariq, que queria o espaço redisposto para acomodar novos volumes que vinham chegando. Durante a reorganização, havia encontrado um envelope fino preso entre 2 livros antigos. Havia colocado o envelope sobre a mesa sem abrir, porque não era dela, e havia esquecido o assunto completamente quando Tariq voltou. O envelope, Leila disse em voz baixa. Você o mencionou casualmente para uma das assistentes do palácio. Disse que havia encontrado um envelope que parecia esquecido entre os livros. Amira inclinou a cabeça. Essa assistente reportou para Farid no mesmo dia, porque Farid havia colocado aquele envelope ali de propósito, como material de emergência, documentos que ele precisaria se Tariq alguma vez começasse a questionar sua lealdade. Eram documentos comprometedores demais para guardar em outro lugar. Leila ficou olhando para a mesa por alguns segundos. Então ele entendeu que eu havia encontrado o envelope e que eventualmente eu poderia contar para Tariq o que vi. Mesmo que você não soubesse o que havia visto. Amira assentiu. Para Farid, você era uma variável que havia saído do controle. Uma testemunha inocente que poderia, em alguma conversa casual com o marido, mencionar aquele envelope no momento errado. Ele precisava te tirar do tabuleiro antes que isso acontecesse. Ela pausou. As mensagens falsas foram criadas em menos de uma semana. As fotos, manipuladas digitalmente por alguém com equipamento profissional. E a apresentação para Tariq foi impecável, porque Farid conhece o marido melhor do que qualquer pessoa. Sabe exatamente como abalar um homem orgulhoso, como plantar uma dúvida que cresce sozinha. Leila sentiu a raiva subir com uma intensidade que ela precisou fazer esforço consciente para não deixar tomar o rosto. Não porque a raiva fosse errada, porque ela sabia que raiva sem controle era energia desperdiçada, e ela não tinha energia para desperdiçar. Onde está esse envelope agora? Ela perguntou. Farid o recolheu no dia seguinte à sua prisão, mas cometeu um erro.
Amira abriu a última seção da pasta e revelou uma série de fotografias tiradas de longe, granuladas, mas identificáveis. Mostravam um homem num corredor do palácio com um envelope nas mãos. O rosto era inconfundível. Uma das câmeras de segurança do palácio registrou Farid no escritório de Tariq naquela manhã. Câmera que ele não sabia, que havia sido instalada 3 semanas antes, num upgrade do sistema de segurança que Tariq havia solicitado e cujo relatório técnico Farid nunca chegou a ler completamente. Era o tipo de ironia que a realidade produz às vezes com uma precisão que a ficção nunca alcança. O homem que havia passado 16 anos controlando cada detalhe, cada informação, cada variável, havia sido derrubado por um relatório técnico que julgou sem importância. Isso não é tudo, Amira continuou. Hannah, a guarda, entrou em contato comigo há 2 dias. Ela estava guardando algo que tinha medo de usar sozinha. A advogada colocou sobre a mesa um pequeno pendrive dentro de um envelope plástico transparente. Áudio. Uma conversa gravada por Hannah há 4 meses, quando um dos assessores de Farid veio a esta prisão. Ele não percebeu que Hannah tinha o celular no bolso. A conversa dura 11 minutos e menciona você pelo nome, Leila, 4 meses antes de você ser presa. O silêncio que se instalou na sala foi o silêncio de quem está processando a escala de algo. Não era apenas uma armação, era uma arquitetura, planejada com antecedência, executada em etapas, com redundâncias e alternativas para cada caminho possível. Farid havia construído aquilo como quem projeta um edifício, calculando cargas e resistências, antecipando pontos de colapso. Mas todo edifício tem uma fundação, e quando a fundação racha, não importa o quanto o resto seja sólido. Eu preciso falar com Tariq, Leila disse. Eu sei. Amira começou a recolher os documentos com movimentos precisos. Já solicitei uma audiência formal. Pelo Código Civil dos Emirados, o cônjuge preso tem direito à comunicação com o parceiro legal dentro de 72 horas. Tariq não pode recusar sem motivação registrada. Ela fechou a pasta. Mas, Leila, preciso que você entenda uma coisa antes dessa conversa acontecer. Leila a olhou. Tariq vai estar na defensiva. Um homem que tomou uma decisão tão definitiva e que foi tão habilmente manipulado não aceita a reversão daquilo facilmente. O ego e a dor vão trabalhar contra você. Você vai precisar apresentar as provas de um jeito que não o faça sentir que foi um idiota, porque se ele sentir isso, vai resistir por orgulho, mesmo contra a evidência. Amira olhou nos olhos de Leila com firmeza. Você consegue fazer isso? Consegue falar com o homem que te colocou aqui e não deixar a raiva falar mais alto do que a razão? Era a pergunta mais difícil que alguém havia feito a Leila em toda a sua vida, porque a raiva estava lá, quente e legítima, crescendo desde o momento em que Tariq havia aberto aquela porta e entregado a segurança. Porque havia noites que ela passara olhando para o teto daquela cela, pensando que nunca perdoaria, que alguns erros não cabem em desculpa nenhuma, por maior que seja. Mas havia também a outra coisa, aquela parte que não apaga, aquela que lembrava a voz de Tariq dizendo os olhos dela não mentem nunca, que lembrava as flores na beira da cama, que lembrava um homem que havia escolhido ela quando o mundo inteiro dizia que era um erro. Aquele homem havia sido destruído pela mesma mentira que a havia destruído. Só que ele não sabia ainda. Eu consigo, Leila disse. Amira a olhou por um segundo a mais, como se estivesse verificando se aquela certeza era real ou fabricada. Aparentemente encontrou o que procurava, porque fechou a pasta, se levantou e disse uma última coisa antes de bater na porta para chamar o guarda. Quando você sair daqui, e você vai sair, Farid Al-Hassan não vai ter mais nenhum lugar para se esconder. Mas a batalha mais importante não vai ser no tribunal. Ela colocou a pasta sob o braço e olhou para Leila uma última vez.
Vai ser nos primeiros 30 segundos em que você olhar nos olhos do seu marido. É lá que tudo se decide. A porta se abriu. Os passos de Amira foram se afastando pelo corredor. E Leila ficou sentada naquela sala por mais alguns minutos, sozinha, preparando cada palavra que diria quando a hora chegasse. Porque ela sabia, com aquela certeza tranquila, que só aparece quando alguém para completamente de ter medo, que aquela hora estava chegando. E que Farid al-Hassan havia cometido o maior erro da vida dele no dia em que decidiu que Leila al-Rashid era uma variável fácil de eliminar. A sala de visitas jurídicas estava vazia quando Tariq al-Rashid entrou. Ele chegou pontualmente às 10 da manhã, como sempre fazia com cada compromisso da vida, porque pontualidade era uma das poucas coisas que seu pai havia lhe ensinado que ele nunca havia abandonado. Usava uma roupa simples para os padrões dele, uma tobe branca sem adornos, sem o cocar cerimonial, sem nenhum dos marcadores visuais de poder que normalmente o acompanhavam em público, como se, inconscientemente, houvesse decidido aparecer sem armadura. Sentou do lado de fora do vidro e esperou. Quando Leila entrou pelo lado de dentro, os dois se olharam por alguns segundos, sem falar. Era a primeira vez que se viam desde aquela noite no quarto, desde a porta aberta com força, desde o recuo que havia doído mais do que qualquer palavra. Leila notou imediatamente o que 5 dias haviam feito no rosto do marido. Havia olheiras que não eram de uma noite mal dormida, eram de várias. Havia uma tensão na mandíbula que ela reconhecia como o sinal físico de um homem que estava segurando algo por dentro com muita força há tempo demais. Ela se sentou, pegou o telefone. Ele fez o mesmo. Tariq, ela disse. Apenas o nome, por enquanto. Deixou o nome ocupar o espaço e ver o que ele fazia com aquilo. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia neles algo que não estava lá na noite em que a havia mandado embora com os guardas. Uma rachadura. Pequena, mas estava lá. A doutora Amira me enviou uma notificação formal, ele disse. A voz estava controlada, mas o controle era visível, artificial, o tipo que exige esforço. Ela diz que tem documentos que eu preciso ver. Ela tem, Leila confirmou. Mas antes dos documentos, eu preciso te dizer uma coisa. Não como argumento, não como defesa. Como a mulher que passou 5 anos ao seu lado e que te conhece bem o suficiente para saber que você está sofrendo tanto quanto eu. Tariq não respondeu, mas também não desviou o olhar. Você não é um idiota, Leila disse. Você é um homem que confiou em alguém por 16 anos e foi traído de um jeito que ninguém esperaria. Isso não é fraqueza. É o preço de ter um coração que funciona de verdade. A mandíbula de Tariq se moveu. Ele olhou para o lado por um momento e quando voltou os olhos para ela, havia uma umidade neles que ele claramente não estava planejando mostrar. Leila, as fotos eram montagem digital. Ela interrompeu com gentileza, mas com firmeza. Feita por equipamento profissional, encomendada por um assessor de Farid. A doutora Amira tem o laudo de um perito em análise forense de imagem que confirma isso. As mensagens foram enviadas por um chip clonado do meu número, comprado 3 semanas antes de você ver aquela conversa pela primeira vez. Ela pausou. E o envelope que eu encontrei na estante do seu escritório há 3 meses foi o gatilho de tudo isso. Farid soube que eu havia tocado naquele envelope e decidiu me eliminar antes que eu pudesse, sem querer, contar para você o que tinha visto. Tariq ficou muito quieto. O tipo de quietude de quem está reconstruindo uma sequência de eventos na cabeça com informações novas, vendo cada peça se encaixar num lugar diferente do que havia imaginado e percebendo que a imagem que está se formando é completamente diferente da que tinha antes. O envelope, ele repetiu em voz baixa. Você sabe o que havia nele? Tariq respirou fundo. Eu tenho uma suspeita. Há meses venho percebendo inconsistências em contratos antigos, números que não batem,
Decisões que eu tomei baseado em informações que, quando revejo agora, eram incompletas de maneiras muito específicas. Ele pressionou os dedos contra a testa. Eu havia começado uma auditoria interna silenciosa. Farid não sabia, ou eu achava que não sabia. Ele sabia, Leila disse. E o envelope era o material que ele guardava para usar caso você chegasse perto demais. Documentos que comprometeriam você também, forjados com a mesma habilidade com que forjou as mensagens e as fotos, para garantir que se fosse encurralado, te arrastaria junto. Ela o olhou diretamente. Quando eu encontrei aquele envelope, mesmo sem abrir, mesmo sem saber o que havia dentro, eu me tornei uma ameaça para ele. Porque ele não podia controlar o que eu poderia dizer ou não dizer. O silêncio que se seguiu foi longo. Do lado de fora do vidro, Tariq estava imóvel, com o telefone no ouvido e os olhos fixos em algum ponto entre ele e Leila, processando cada palavra com aquela meticulosidade que era parte de quem ele era. Então aconteceu algo que Leila não havia planejado e que, por isso mesmo, foi mais poderoso do que qualquer coisa que ela poderia ter preparado. Tariq Al-Rashid abaixou a cabeça. Não rapidamente, não de vergonha performática, devagar, com o peso real de um homem que está carregando o tamanho do que fez e não está tentando fugir disso. Ficou assim por alguns segundos, com a testa quase tocando o vidro. E quando ergueu o rosto novamente, as lágrimas estavam lá, sem disfarce, sem o controle forçado de antes. Eu te mandei embora, ele disse com a voz partida. Eu abri aquela porta e te mandei embora com os guardas como se você fosse uma estranha, como se 5 anos não significassem nada. Ele colocou a mão espalmada no vidro, o mesmo gesto que Amira havia feito na primeira visita, mas com um peso completamente diferente. Leila, eu sei, ela disse antes que ele terminasse. Não porque queria poupar o momento, mas porque havia uma coisa mais urgente do que o arrependimento agora. Havia Farid, que estava solto, que sabia que o cerco estava se fechando e que era exatamente o tipo de homem que, em desespero, se tornava imprevisível. Tariq, você precisa agir rápido. Amira tem tudo. O laudo pericial, o áudio gravado por Hannah, os registros das transferências para o grupo de investidores, as câmeras do palácio te mostrando Farid retirando o envelope no dia seguinte à minha prisão. Mas Farid não sabe ainda o quanto temos. Se ele descobrir antes de você agir, ele vai destruir o que puder e desaparecer. Tariq enxugou o rosto com as costas da mão, e naquele gesto havia uma transformação visível. A rachadura havia se tornado uma abertura, e pela abertura havia passado algo que reorganizava tudo. Ele não era mais o homem traído e certo que havia entrado naquela sala. Era um homem que havia errado de um jeito enorme com a pessoa que menos merecia e que estava decidindo agora o que fazer com isso. Eu ligo para o chefe da segurança do Estado ainda hoje. Ele disse com uma firmeza nova, limpa, sem a frieza artificial de antes. Farid não vai passar desta semana sem responder por cada uma dessas coisas. Ele olhou para Leila com uma intensidade que atravessava o vidro. E você sai daqui hoje. Eu mesmo assino o que for necessário. Leila olhou por um momento longo. Tem mais uma coisa. Tariq esperou. Soraya Mansur. Ela está aqui há 8 meses por uma armação que usa os mesmos métodos de Farid, o mesmo grupo de investidores, a mesma rede. Leila não deixou espaço para hesitação. Ela me ajudou quando eu era uma estranha. Ela guarda provas que reforçam tudo que Amira tem. Ela sai comigo. Tariq assentiu sem questionar. E naquele sim simples, rápido, sem negociação, Leila reconheceu o homem que havia escolhido 5 anos antes. O homem que, quando entendia que estava errado, não construía defesa, não protegia o ego, simplesmente corrigia. 2 horas depois, os papéis estavam assinados.
Leila e Soraya saíram pela mesma porta, lado a lado, sob uma luz de fim de tarde que entrava pelo corredor da saída com uma horizontalidade dourada que parecia calculada demais para ser acidental. Hannah estava no posto quando elas passaram. Não disse nada, não podia, mas quando Leila a olhou nos olhos, a guarda deu um aceno quase imperceptível, e Leila entendeu tudo o que havia naquele gesto. Gratidão, alívio e a satisfação silenciosa de quem fez a coisa certa quando era mais fácil não fazer. Do lado de fora, Amira esperava ao lado de um carro com o motor ligado, e ao lado de Amira, um pouco afastado, com as mãos entrelaçadas na frente e os olhos fixos na porta por onde Leila sairia, estava Tariq. Ele havia chegado antes dela, havia esperado na calçada, como quem sabe que não tem direito de exigir nada, mas que precisava estar ali de qualquer forma. Como quem entende que algumas coisas não se resolvem com papéis assinados ou com ligações para o chefe da segurança do Estado. Que algumas coisas só começam a se resolver quando dois olhos se encontram do lado de fora de um lugar onde nunca deveriam ter entrado. Leila parou na calçada a alguns metros dele. O vento moveu levemente o lenço que Soraya havia emprestado a ela, porque ela havia saído do palácio 5 dias antes sem nada, e aquele detalhe tão pequeno resumia de um jeito muito concreto o tamanho do que havia acontecido. Ela havia saído sem nada e voltava com a verdade inteira nas mãos. Tariq deu um passo na direção dela. Parou, como se precisasse de permissão para o que queria fazer. Leila deu o passo que faltava. Quando ele a abraçou com aquela força de quem está com medo de que se soltar a pessoa vai embora de novo. Só que dessa vez por escolha própria. E Leila deixou, porque havia, no meio de toda a raiva e toda a dor e todo o caminho que ainda tinham pela frente, aquela parte que não apaga. Aquela que sabia que o homem que a abraçava agora havia sido destruído pela mesma mentira, só que de um jeito diferente, e que a reconstrução de ambos, se acontecesse, seria feita da única matéria que resiste a tudo. Da verdade dita sem medo mesmo quando custa. 3 semanas depois, Farid Al-Hassan foi preso no aeroporto de Dubai, tentando embarcar com 2 passaportes diferentes. O grupo de investidores estrangeiros foi identificado e os contratos viciados, cancelados. Soraya Mansur foi inocentada formalmente e a fundação que ela havia construído foi restituída com todos os recursos que haviam sido desviados. Hannah recebeu uma transferência para um posto de trabalho melhor, numa decisão administrativa que ninguém precisou explicar publicamente, mas que todo mundo entendeu. E Leila Al-Rashid, a mulher que havia entrado numa cela sem poder fazer uma ligação, sem poder dizer uma palavra de defesa, que havia passado 5 noites olhando para uma luz branca que não apagava completamente, voltou para o palácio que nunca havia sido apenas um palácio para ela. Voltou diferente. Não porque havia sobrevivido. Sobreviver qualquer um faz quando não tem escolha, mas porque havia descoberto naqueles 5 dias que a coisa mais poderosa que existe não é o dinheiro, não é o poder, não é o nome que se carrega. É saber quem você é quando tudo que construiu é tirado de você de uma vez. E não mudar. Se essa história te tocou, se você sentiu junto com a Leila cada momento desses 5 dias, então você já sabe o que esse canal faz. A gente conta histórias de pessoas que enfrentam o impossível e não dobram. Se você ainda não é inscrito, aperta o botão agora. Não pelo canal, faz isso pela Leila, pela Soraya, pela Hannah, por todas as pessoas reais que vivem histórias como essa todos os dias e que merecem ser vistas. E se você assistiu até aqui, obrigado de verdade. Seu tempo é a coisa mais valiosa que existe, e você escolheu passar um pedaço dele aqui com a gente. Até a próxima história.